Oi pessoal, eu sou a Camila, do canal Conta Mais Camila, sou fonoaudióloga, trabalho há mais de 10 anos na área hospitalar e nesse período conheci muitas pessoas, muitas histórias e histórias que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Muitas dessas histórias me marcaram e me fizeram refletir, pensar sobre essa vivência, sobre o que essas pessoas passaram e qual foi a minha contribuição ao longo do enfrentamento de uma doença ou de um processo de cura. Hoje eu vou contar para vocês a história da Dona Mari. Eu conheci a Dona Mari quando ela tinha mais ou menos 80 anos, em uma internação hospitalar. O nosso primeiro contato foi bem interessante, pois ela estava sozinha no leito hospitalar, uma senhora lúcida que sabia contar toda a história da sua doença. Sabia nomear cada procedimento realizado, sabia nomear as células tumorais, a origem do seu câncer e todos os procedimentos pelos quais ela passou. Eu achei interessante, aquela riqueza de detalhes, mas seguimos a nossa conversa. Então ela havia me contado que há mais ou menos 5 anos ela havia passado pelo diagnóstico de um câncer no sistema nervoso central, que foi necessário realizar uma cirurgia, que ela tinha tido dificuldades para se alimentar após a cirurgia, havia tido que retirar as próteses dentárias, ficou com uma paralisia facial, o que dificultava a preparação do bolo, a mastigação, o uso de alguns utensílios, e em casa ela ingeria alimentos mais pastosos, alguns sólidos mais macios e os líquidos. Quando eu fiz a avaliação, ela tinha tido um pouco de dificuldade com o alimento pastoso. Teve tosse, teve engasgo. E eu perguntei para ela: Dona Mari, isso que a senhora apresentou aqui, a senhora também apresenta em casa? Sim, eu apresentei aqui e apresentei em casa. Em casa eu também tenho tosse ou me engasgo quando vou comer alguma coisa e principalmente quando vou tomar os líquidos. Bom, conversando com ela sobre as impressões dela durante a alimentação, quais eram as estratégias que ela utilizava para conseguir ingerir os alimentos de uma forma mais eficiente. E ao longo de todos esses anos, sem apresentar nenhuma repercussão clínica, quadros de infecções respiratórias, desnutrição, ela me contou que ela era médica, trabalhava em hospitais, também consultórios, e era uma médica pediatra. Então eu entendi porque a clareza ao contar a sua história de doença, e a possibilidade de nomear cada procedimento, cada diagnóstico e um olhar claro sobre as suas condições e dificuldades. Bom, tentamos algumas estratégias para ela ingerir o líquido de forma segura, e a estratégia que ela teve uma resposta melhor foi o espessamento dos líquidos. Então nós passamos a utilizar espessante alimentar para deixar o líquido mais espesso, mais grosso, para que ela pudesse ingerir de forma segura, sem o risco de o líquido fazer algum tipo de penetração ou aspiração para a via aérea. Então ela passou a receber os líquidos espessados. No dia seguinte,
quando eu fui visitar a Dona Mari, saber como ela havia passado, quais as condições para ingerir os alimentos, os líquidos, ela me disse que estava se alimentando sem nenhuma dificuldade e que com o uso do espessante alimentar nos líquidos, ela não tinha tido mais tosse e nem engasgo. E eu fiquei muito feliz, parabenizei ela, né? Porque é um desafio também a gente aceitar e incorporar mudanças nos nossos hábitos alimentares e na forma como nós estamos acostumados a nos alimentar com as consistências, né, usuais. E ela aceitou uma alimentação pastosa, os líquidos engrossados. E ela me disse o seguinte: eu tinha uma condição de dificuldade de deglutição, principalmente com os líquidos. O espessante alimentar me fez com que eu não tivesse mais essa dificuldade. Eu consigo engolir sem tossir, sem engasgar. Então, sim, eu sou grata por ter me mostrado o espessante e eu vou utilizar, porque fez diferença para mim. Agora eu consigo sentar na mesa, eu consigo se alimentar sem ficar tossindo, né? Sem as pessoas ficarem preocupadas enquanto eu me alimento. E isso é graças ao espessante, eu reconheço. Então eu quis compartilhar essa história porque me chamou a atenção que na maioria das vezes, quando nós indicamos o uso de espessante alimentar, que muda a consistência do líquido consideravelmente, nós temos uma reação de protesto do paciente e da sua família. Mas nesse caso, em que essa paciente que tinha um bom conhecimento, né, na área da saúde, conseguindo entender, compreender os efeitos do tratamento e da sua doença e o quanto repercutia na sua alimentação, mostrou o que nós cientificamente conseguimos provar, né? Que é poder garantir uma segurança e um certo prazer alimentar quando a gente faz algumas alterações nas consistências dos alimentos e dos líquidos. Então ela era grata pela possibilidade de utilizar o espessante, de ver o quanto aquilo teve um impacto positivo na alimentação dela e na segurança para a alimentação e deglutição. Então eu quis compartilhar essa história com vocês, porque também é possível enxergar o outro lado, né? Quando a gente tem gratidão e entende as indicações de um tratamento, né? Nesse caso é um tratamento através do espessamento dos líquidos. Então espero que vocês tenham gostado, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal para que eu possa compartilhar mais histórias com vocês. Até a próxima!